Bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, se gostou do vídeo, curta e, se desejar, pode também comentar. Deus acima de tudo. Essa expressão ela fez parte de um slogan utilizado pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, na campanha à presidência, e ele ainda usa até hoje. Para saber de onde ela veio, é só você pesquisar na internet, muita gente já escreveu sobre esse assunto, na questão social, né, que ela veio da expressão militar, do meio em que ele vivia, que era o paraquedismo, etc, etc e tal. Mas eu quero apresentar a minha compreensão religiosa a respeito dessa expressão. Já em sua campanha presidencial, Jair Bolsonaro ele mostrava que quase tudo seria em nome de Jesus. E muitos religiosos acreditaram e seguiram com esses discursos. As questões de gênero, dava para se observar de cara que as questões de gênero, cor, minorias, elas acirravam as questões de ódio que chegaram inclusive a entrar dentro das igrejas cristãs. Se fez um casamento entre um grupo de religião sectária, legalista, com o conservadorismo que estava começando no Brasil. Mesmo o governo sendo laico, que nós sabemos que está na lei, na teoria, na prática ele não é. Não sendo, ele desrespeita muitas outras religiões. Nós já falamos aqui, em outro vídeo, que desde a minha adolescência eu sempre ouvi alguns dentro da igreja com esse desejo de ter um governante evangélico. Mas para quê? Para trabalhar para aquele grupinho, para a igreja? Isso não se faz. Nós já tivemos, inclusive, um vice-presidente da República evangélico, Café Filho. Nós já tivemos um presidente da República evangélico, Ernesto Geisel. Nós já tivemos vários governadores, vários prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e vereadores que eram evangélicos. A pergunta é, o que foi que estes... Eu sei que alguns realmente trabalharam em prol da sociedade, mas em sua maioria esses realmente deram exemplo de boa governança para o povo? Será? Para que um outro administrador evangélico ter um cargo em que a religião apareça em primeiro lugar? Para quê? Eu vou parafrasear um texto conhecido. No limiar dos tempos, surgiu um Messias. Um Messias que se batizou no Rio Jordão. Muitos pensavam que ele fosse o Salvador. Criou uma cruzada de fiéis que o seguiram, né? E é uma história conhecida, né, gente? A diferença é que esse Messias não foi aquele Messias de Israel, aquele que desceu as águas do Jordão e que se tornou o Messias de Nazaré. Não. Mas a discussão aqui é sobre o slogan. Deus, acima de tudo, é bênção? Pelos frutos se conhece a árvore, não é mesmo? Então é sobre isso que nós vamos conversar. Bem-vindo, gente. Se formos analisar essa expressão em teoria e prática de quem a usa como uma revelação, nós teremos alguns sinais de caminhos por onde nós vamos percorrer. A expressão Deus acima de tudo, será que ela se refere realmente ao Deus do cristianismo? Nós sabemos que Deus é o Criador e, por sê-lo, ninguém se põe acima dele. Por outro lado, Jesus se manifestou em carne. Ele é, ou deveria ser, para alguns, a revelação de Deus. E esse Deus me parece que está na mesma estatura, na mesma altura, na mesma posição em que nós nos encontramos. Por quê? Esse Deus que fez carne, ele foi para o meio do povo, do oprimido. E não adianta querer destruir essa minha argumentação, porque é assim que nós pregamos aos domingos na igreja. Então, se vale na igreja, vale para todo lugar. Quando nós vamos para o estudo da teologia, que na verdade não é o estudo de Deus, essa coisa se aprende em seminário, logo no primeiro ano. Teologia é o estudo da narrativa de Deus. Essa seria o conceito mais honesto e coerente a respeito de teologia, quando nós vamos falar sobre teologia. O que é teologia? Então vamos começar com a questão da expressão Deus acima de tudo. Essa expressão, ela toma conotações diferentes, ela percorre caminhos diferentes, dependendo da forma e quem está pronunciando essa expressão.
ok? Porque ela pode projetar o Deus que o cristão conhece, ela pode projetar aquilo que você é ou que você deseja ser. Pela maneira como isso se processa e se processou durante toda a campanha na vida do Jair Messias Bolsonaro, o que se parece é que, na verdade, essa expressão ele projeta, ele fala daquilo que ele acha que é, ou pensava que seria quando estivesse na presidência. Ele usa essa expressão para impor à sociedade uma determinada moral pregada na igreja evangélica, conservadora, e se esconde ali, por trás de uma rede de poder e arrogância. É como ele se apresenta para todo mundo. Quem estiver fora desse pensamento ideológico é como se estivesse também fora do reino de Deus. Deus acima de tudo, e eu entendo, eu creio, que é uma formulação do ponto de vista político apenas. Apenas político. E sendo político, ele é extremamente perigoso, porque não se refere àquilo que a própria expressão ela quer apresentar para o seu público. Porque, na verdade, da maneira como ela é posta, ela é medíocre, ela é perigosa, ela é violenta. E por isso mesmo eu chamo de fascista, diante dessa conotação que eu apresentei agora. Perceba que nas atitudes contra os gays, contra os direitos conquistados pelos negros, pelas mulheres, com os índios e com as minorias, há sempre essa questão da violência, da arrogância. Como eu posso me referir que Deus está acima de tudo? Como? Deus acima de tudo é a própria projeção daquilo que o Bolsonaro é. Por atitudes que ele tem em suas falas, que revelam isso. E a igreja foi hipnotizada. A igreja, quando eu falo, estou falando da igreja evangélica, ela foi hipnotizada por esse jogo, por esse discurso. Deus acima de tudo. Por isso ela jogou tudo o que conquistou no chão. Tudo que passou a vida toda lutando contra nos templos. Quem não se lembra das arminhas? E eu não vou esquecer. Eu vou fazer questão de sempre estar falando dessas arminhas nos cultos, né, nos púlpitos, que para mim isso foi demais. A igreja prestar a um serviço desse. Muitos, inclusive, foram influenciados por alguns líderes religiosos, os chamados blogueiros de grande expressão. Estou falando dos pastores blogueiros, né, que tem centenas de milhares de seguidores. Esses pensavam que a sociedade brasileira iria se ajoelhar diante da igreja e seus dogmas quando esse líder fosse eleito. Esses líderes se esqueceram que Jesus Cristo não nos ensinou isso. Esqueceram que todas as vezes em que o cristianismo ele se uniu ao governo, ele destruiu muita coisa, inclusive a ele mesmo. Quando ele joga no lixo todos os seus valores morais por causa do poder e do dinheiro. Eu vou dar um exemplo de algo extremamente rico dentro da igreja cristã. É um dos ritos de passagem mais importante que há na igreja cristã, o batismo. Quando eu me decidi me batizar na igreja evangélica, eu passei várias semanas de preparação, eram cursos, palestras, escolas chamadas escolas bíblicas dominicais, e no final tinha um presbítero bem conservador que ele iria entrevistar o candidato. No caso, eu fui entrevistado por um presbítero bem conservador. E aí ele ia ver se realmente eu estava convicto e preparado para o batismo. Eu teria que entender a representatividade daquele meu ato. E assim eu estaria meio que preparado para me batizar e, a partir daquele momento, tentar me considerar uma nova criatura. Os pais da igreja, eles possuíam um livro que os novos cristãos deveriam estudar por ele para serem batizados. E no dia do batismo, eles iriam então narrar tudo aquilo que estava naquele livro do novo convertido. Alguns pastores decidiram fazer o caminho inverso, né? Batizaram o Bolsonaro no Rio Jordão. Nós vamos ver isso aí, foi antes mesmo da eleição. Vários pastores, né, e um fez as perguntas
que se faz logo no batismo, e se batizou e tal, mas logo depois ele continuou a dizer que era católico romano. Para mim, tanto faz. Eu não me incomodo com isso. O que me incomoda é o ato, o rito de passagem do batismo. Nesse mesmo rito de passagem, isso está, para não dizer que eu estou criando, né, cortei, nem coloquei o vídeo, você pode procurar isso aí, o batismo de Bolsonaro, na internet. Logo depois, foi filmado um monte de irmãos dentro do Rio Jordão, e todos eles, o pastor perguntava, quem é o seu líder? E todos gritavam, Bolsonaro! Cara, o que é isso? O sacramento, a ordenança de Jesus, o batismo, sendo tratado desta maneira. Ele foi depois a diversas igrejas, né, de várias confissões, igrejas reformadas, como os presbiterianos, batistas, foram na Universal, foi na igreja do Silas Malafaia, inclusive foi engraçado quando ele foi na igreja do Silas, porque Silas foi fazer uma aplicação de um texto bíblico que não ficou legal, né? No final dessa aplicação, ele diz, Deus escolheu as coisas loucas para confundir. Poxa, ele realmente falou quem era aquele que estava lá no púlpito. Ele profetizou. Agora você se desnude de qualquer preconceito, tente pelo menos, né, fazer, reveja, vá pesquisar alguns vídeos completos, os cortados não, os completos, a respeito dessas andanças do presidente nas igrejas. Eu não estou criticando a questão da pessoa, do cargo que ele ocupa, tá? Mas sim das atitudes quanto à igreja cristã protestante. Jesus de Nazaré, ele não nos ensinou tais atitudes de rancor, perseguição, falta de respeito às pessoas, às mulheres, aos gays, aos negros, aos índios. Jesus nos orienta, não orienta esse tipo de comportamento. Né? Por fim, o presidente, ele estava em uma solenidade em Brasília, quando ele falou uma coisa que muitos que estavam ali não entenderam. Ele disse que era uma coisa inédita aceitar Jesus. Antes dele terminar a fala, vários cristãos, crentes evangélicos que estavam naquele local, começaram a gritar aleluia, glória a Deus, e aquilo ficou bonito, sabe? Acabou que o presidente se calou diante daquilo tudo, e muita gente achou que ele estava se convertendo, aceitando Jesus como seu salvador, que é uma prática da igreja evangélica. Quando alguém lá vai conversar com o presidente, na verdade, ele está falando que era uma coisa inédita. Aceitar Jesus, no caso, para ele, né? Jesus ia ali no palácio, como se ele não estivesse lá também, né? Que a Bíblia estava presente, que os irmãos estavam presentes, que as orações estavam sendo feitas, realizadas ali no palácio, e para ele era uma honra aquilo tudo. Mas entenderam que ele estava se convertendo. Pô, mas logo depois, para mim também, ó, tanto faz. Mas logo depois daquele evento, ele mentiu, chamou meio mundo de palavrões, inclusive naquela famosa reunião ministerial, que uma menininha aí do YouTube, ela repetiu todos os palavrões, que foram 32, né? Mas todos ainda achavam que ele havia se convertido. É um novo convertido, vamos tratá-lo assim. Deus acima de todos, de tudo, não é uma frase de bênção. Dependendo de quem a fale, dependendo das intenções. Entenda, Deus acima de tudo é aquilo que o presidente está projetando, que ele acha que é, para quem ouve. Ok? Eu vou parafrasear também uma frase repetida na Igreja Católica. E, evidentemente, eles se basearam nas Escrituras Sagradas para tal. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. A cegueira, o gosto pelo poder, hipnotiza, cega, retira tudo que se levou tempo para se construir.